Por meio de decretos, o presidente Jair Bolsonaro tenta facilitar o acesso a armas de fogo no Brasil, mas o Senado debate uma proposta específica sobre armamentos para caçadores. E para explicar melhor essa ideia, a gente conversa agora com o relator do projeto de lei, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Tudo bem, senador? Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Um prazer falar com você, Tiago, e com a Adriana. Senador, ainda hoje nós conversamos com o deputado Marcelo Ramos, que é contrário à possibilidade de se determinar esses casos pelo decreto, mas sim, se for uma discussão no âmbito do Congresso Nacional, que essa discussão seja feita na avaliação dele. Qual que é a posição do senhor em relação a isso? O presidente Jair Bolsonaro acerta na edição desses decretos ou é uma discussão que tem que ser feita no Congresso Nacional? Eu acho que a democracia ela também deixa claro que pode também ser feito, tomar decisões via decreto, senão não existiria o decreto, né? Só que cabe a nós também dar continuidade a esse desejo, porque foi um desejo da própria sociedade brasileira que o elegeu, porque a sociedade brasileira quer ter o seu direito de defesa. E escolheu esse presidente porque ele tinha essa bandeira, né? Então, é um desejo da sociedade, sendo um desejo da sociedade, é um desejo democrático. Agora, o decreto, ele existe, o presidente tem essa prerrogativa, ele faz o decreto, cabe a nós transformar em um projeto de lei. Então, não vejo que uma coisa interfere a outra, é um processo democrático. Senador, agora a pergunta é de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Senador, bom dia. Há uma clara intenção aí do governo Bolsonaro, atendendo inclusive proposta de campanha, de aumentar o acesso da população a armas, ou o cidadão armar para se defender. Mas o senhor não considera que há um uso de um subterfúgio, uma espécie de gambiarra da questão tanto de clubes de tiro quanto o uso para caça, como um caminho para colocar armas na mão do cidadão com outras finalidades? Olha, Perdemos o contato com o senador Marcos Duval, falando sobre essas propostas do Congresso Nacional para facilitar o porte de armas. E no caso dele, o senador tem um projeto específico sobre armamentos para caçadores. E nessa grande discussão que agora pode ser feita pelo Congresso. Diga, senador, pode continuar. Oi. Então, é uma visão meio deturpada assim, de que é o cidadão armado, né? O cidadão que é seguidor da lei, ele vai buscar os trâmites legais da lei, né? Vai registrar sua arma, vai fazer seu teste psicológico, vai fazer sua habilidade de tiro, sua certificação, documentação, histórico criminal. O que não segue a lei, não, para ele pouco importa se hoje está permitindo 6 armas, se está permitindo 4, e se vai permitir 60 e vai permitir 30. Para o cidadão que é criminoso, não importa isso. Ele vai continuar fazendo os crimes e comprando a arma em países como nossos vizinhos, como, por exemplo, Paraguai, que é vendido em feira. Então, não tem essa noção, é uma noção deturpada que está armando a criminalidade. Isso não é verdade. Eu, no caso, sempre tive a minha arma, sempre conduzi com muito cuidado, e assim você não vê o cidadão que tem posse ao porte de arma, você não vê um CAC envolvido em criminalidade, exceto fatos extremamente isolados. Nós temos hoje 500 mil CACs no país, e se tiver um fato ou outro isoladamente, isso é um fato, não pode dizer que é o comum, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de pensamento para não generalizar, achar que todo mundo, assim como eu, que tem arma, é um criminoso. Senador, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor, já que é a favor dos decretos, sobre os seguintes pontos. De um cidadão comum poder adquirir maior número de armas, né? Qual seria realmente o propósito, a vantagem em ter em próprio nome mais do que uma arma, e também o direito de categorias profissionais, novas categorias profissionais, poderem comprar armas e munições que são controladas pelo Exército, se isso seria seguro, e também a flexibilização da aptidão psicológica para colecionadores, atiradores e caçadores. Isso também é seguro? Olha, eu não vejo com essa visão preocupante, assim como a sociedade vê. Eu trabalhei, vocês sabem, há mais de 20 anos dando aula para policiais no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos.
convivi com a sociedade americana, que é uma sociedade armamentista, ainda mais o texano. Essa visão que se tem de flexibilizar, na verdade não é flexibilizar, é tirar a burocracia. Exemplo, hoje, antes, você tinha que pedir ao Exército uma autorização para compra, o Exército te dava essa autorização, depois você comprava e o Exército te dava autorização para você ter ela em casa. Hoje, o decreto simplesmente tirou esse pedido ao Exército, de pedir para compra, mas assim que você comprar, você precisa registrar no Exército. Então, o Exército continua fiscalizando. E se é um produto de controle do Exército, de armas específicas, são calibres. E isso é muito característico aqui do Brasil, de outros países não tem. Você pode usar uma 9mm, você pode usar uma .40, que são calibres mais... uns são que atravessam os materiais com mais facilidade, outros são mais de impacto, outros é o 380, mas é uma questão que todas têm o mesmo objetivo da sua própria defesa, né? Então, não tem essa preocupação de que está se abrindo, mais pessoas vão ter acesso, a pessoa que não tem capacidade nem psicológica, nem técnica, vai ter acesso, que vai chegar em qualquer loja no Brasil e vai comprar, que vai comprar. Isso não existe. As pessoas hoje que utilizam a arma para o crime, elas obtêm essas armas através das fronteiras secas. A grande maioria, nós temos alguns fatos isolados de policiais que são assaltados e tomam sua arma, de um cidadão que tinha sua arma dentro de casa, que ela é furtada, mas com grande frequência ela é recuperada. Eu queria só fazer uma pergunta, até que vocês pudessem até me ajudar, que eu tenho feito isso a várias instituições e órgãos e ninguém me responde, se existe um número exato de pessoas que tinham porte e posse de armas, ou os CACs, que se envolveram em crimes, em homicídios, utilizando essas armas registradas. Até hoje, ninguém soube me informar, porque os números são irrisórios e não chegam a nem contabilizar para que a gente possa fazer uma estatística. Então, é só uma questão de entendimento, assim, não é criminalizar quem tem posse ou porte de armas ou é um CAC. Não vamos seguir desse jeito, até porque os nossos esportistas olímpicos, as primeiras medalhas olímpicas são do tiro esportivo. Então, por que criminalizar, né? Não tem que criminalizar. Eu acho que tem que ter um entendimento, um esclarecimento. Nós temos que evitar polêmicas, extremismos, né? Aquele discurso extremista que bandido bom, bandido morto. Eu condeno esse discurso. Esse discurso é um discurso infeliz, né? Bandido bom é bandido preso, né? Condenado e preso. Então, não é porque eu sou favorável à posse e porte de arma que eu vou sair nas ruas como se fosse bang-bang atirando em todo mundo. Muito pelo contrário. Todo mundo que tem posse e porte, os CACs, são os mais responsáveis e os mais cuidadosos e os mais habilitados para ter. O CAC é o certificado para o tiro esportivo. E para a gente fechar, nós sempre está terminando, senador, a pergunta é de Paulo Figueiredo. Minha pergunta é muito rápida, senador. Muito bom dia. Eu digo o seguinte, acho muito bom que o brasileiro de bem esteja cada vez mais armado e com possibilidade de se defender não só contra ameaças, mas também contra um possível governo tirânico. Mas a minha pergunta é a seguinte. O que acontece se uma pessoa utilizar essa arma? Existe algum projeto no Senado aí para ampliar o direito de legítima defesa das pessoas? Porque não adianta nada, o sujeito tem uma arma legalmente, mas se ele usa para se defender, ele acaba processado por homicídio, como a gente viu tantos casos no Brasil. Então, isso é falta de entendimento e por isso que os projetos de leis eles precisam tramitar de forma muito leve no Congresso, com bastante debate, de oposição, de aliados, para que a gente possa construir uma segurança jurídica, né? E também, assim, na relatoria que nós estamos demos início semana passada, aumenta, né? Se ele utilizar essa arma para um homicídio, a penalidade dele passa a ficar maior, quer dizer, você tem o direito, mas você vai ter também as suas responsabilidades, assim como é também nos outros países. Nós temos em outros países a utilização de forma ilegal, né, criminosa de um armamento que o Estado te deu para fazer a sua proteção, você também tem prisão perpétua, tem uns estados que têm pena de morte. Claro que não é o caso aqui, eu sou contrário à penalidade de morte, mas nós temos que debater isso também. O Estado te dá essa possibilidade de você fazer sua própria defesa, a defesa da sua família, mas se você usar ela de forma ilegal e criminosa, você vai ser severamente penalizado. O entendimento que nós temos que ter no Brasil é que meu equipamento, a minha arma,
ela possa vir a defender terceiros. Hoje, quando nós acompanhamos na imprensa, principalmente através de vocês, pessoas que filmaram um assassinato, que filmaram um assalto, que filmaram um feminicídio, uma tentativa de estupro, essa pessoa que estava com o celular na mão, ela podia estar armada fazendo a intervenção desse crime, sendo um cidadão intervindo no crime que o outro está sofrendo. Aí sim é uma sensação e uma posição que os americanos têm de que o cidadão armado é uma força aliada da polícia, não é uma força contrária à polícia, não é uma força criminosa, não é uma milícia. A gente precisa desconstruir isso. Nós temos que, sim, tivemos, todo mundo sabe, um aumento no número de acesso de armas nesses últimos anos e nem por isso o número de homicídios cresceu, pelo contrário. Sim. Então, nós precisamos refletir e debater. Não precisamos fazer polêmica sobre esse assunto. Senador Marcos Duval, Podemos do Espírito Santo, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e gentileza. Boa semana. Até a próxima. Sempre à disposição. Até a próxima.